revisão e gestão de um sistema de gestão de segurança da informação. Este sistema de gestão de segurança da informação é, de acordo com os princípios da norma ISO 27001, um modelo holístico de abordagem à segurança independente de marcas e fabricantes tecnológicos. É holístico porque acaba por ser uma abordagem 360, a segurança da informação, tratando de múltiplos temas tais como as telecomunicações, segurança aplicacional, proteção do meio físico, recursos humanos, continuidade de negócio, licenciamento, etc., independente de fabricantes, porque se destina ao estabelecimento de processos e procedimentos que depois podem ser materializados à realidade de cada organização de forma diferente e com a especificidade de cada ambiente tecnológico e organizacional. ISO 27005-2011 trata e identifica vulnerabilidades. Pilar é um software que detecta essas vulnerabilidades. Usa modelo de maturidade L0, não existente, RUN inicial, ad hoc, L2, repetitivo, porém intuitivo, L3, processo definido, L4, administrado e mensurável, L5, otimizado. Vulnerabilidades, técnicas EXE, falta de partes em software organizacionais, EXAs, autenticação fraca. O software Pillar pode usar o modo qualitativo ou quantitativo. ITIL, Information Technology Infrastructure Library, não é uma ferramenta, não é um programa, não é uma metodologia. É uma coleção de livros, biblioteca de gerenciamento de TI, melhores práticas e serviços de TI, fazer o mesmo que todos estão fazendo a fim de obter um resultado satisfatório. Coleta através de técnicas de benchmarking como obter o melhor desempenho, foca no que deve ser feito e não no como. Incidentes, negócio foca no valor e pessoas, e não apenas na tecnologia, serviços. Função é uma equipe e ferramentas utilizadas para executar processos ou atividades. Processo é um conjunto de atividades para atingir um objetivo. Papel é um conjunto de responsabilidades, atividades e autoridades concedidas a uma pessoa ou time. Um papel é definido dentro de um processo. Os processos desta área e seus objetivos são o gerenciamento de incidentes, reduzir o tempo de indisponibilidade, o gerenciamento de problemas, minimizar o impacto no negócio dos incidentes e prevenir o gerenciamento de configuração, identificar e controlar os ativos de TI, o gerenciamento de mudanças, minimizar o impacto da mudança requerida para a resolução do incidente, o gerenciamento de liberações, prevenir a indisponibilidade do serviço, service delivery, gerenciamento de nível de serviços, garantir o acordo de nível de serviço, gerenciamento financeiro para TI, demonstrar ao cliente o custo real, gerenciamento de disponibilidade, garantir a disponibilidade e confiabilidade dos recursos de TI, gerenciamento de capacidade, assegurar que a capacidade da infraestrutura de TI está adequada, gerenciamento de continuidade de serviços, continuidade do negócio, funções e processos, estratégia de serviço, processo gerenciamento financeiro, processo gerenciamento de portfólio de serviço, processo gerenciamento de demanda, função gerenciamento do relacionamento com o negócio, desenho de serviço, processo gerenciamento de nível de serviço, processo gerenciamento do catálogo de serviço, processo gerenciamento da capacidade, processo gerenciamento da disponibilidade, processo gerenciamento da continuidade de serviço de TI, processo gerenciamento de segurança da informação, processo gerenciamento de fornecedores, transição de serviço, processo planejamento e suporte da transição, processo gerenciamento de mudanças, processo gerenciamento da configuração e de ativos de serviço, processo gerenciamento de liberação e implantação, processo de avaliação, processo validação e teste de serviço, processo gerenciamento do conhecimento, operação do serviço, processo gerenciamento de eventos, processo gerenciamento de incidentes, processo cumprimento de requisição, processo gerenciamento de problemas, processo gerenciamento de acesso, função central de serviços,
Função gerenciamento técnico. Função gerenciamento da operação de TI. Função gerenciamento de aplicações. Melhoria continuada do serviço. 7 passos para o processo de melhoria. Gerenciamento de incidentes. O gerenciamento de incidentes tem como foco principal restabelecer o serviço o mais rápido possível. Incidentes. Qualquer evento que cause uma interrupção ou redução, requisição de serviços. Incidente que não provoca interrupção. Posição no fluxo de trabalho. O status do incidente, carga de trabalho. Tempo ou esforço gasto em qualquer parte da resolução. Prioridade, medido pelo impacto X urgência, matriz 3x3. Impacto, grau em que serviço é interrompido. Urgência, prioridade. Esforço esperado. Escalada. Resolução adequada. Funcional. O chamado é escalonado para um segundo nível. Hierárquico. Possibilidade de que o chamado não seja atendido no prazo. Detecção de incidentes e registros. Registrar informações básicas do incidente. Classificação e suporte inicial. Classificar. Priorizar resolução rápida. Investigação e diagnóstico. Avaliação e solução. Resolução e recuperação. Resolver. Fechamento do incidente. Verificar junto ao cliente se o chamado foi atendido. Prioridade, monitoração, acompanhamento e comunicação. Gerência de TI. O objetivo do Incident Management é restaurar um serviço o mais rápido possível. O objetivo do Problem Management é identificar a causa raiz. Definições importantes. Incident. Um evento que foge do padrão que pode causar uma interrupção. Known Error. Um incidente ou problema que já tem a causa raiz conhecida. Major Incident. Um incidente que oferece um alto grau de impacto. Major Problem. Um problema que oferece um alto grau de impacto. Priority. É o resultado de uma análise feita entre o impacto X urgência. Problem. A causa desconhecida de um ou mais incidentes. Resolution. É a ação que deve ser tomada para solucionar. Root Cause Analysis. Atividade de análise feita com o intuito. Service Desk. Um ponto único de contato para os clientes e usuários. Solution Permanent Fix. Resolução permanente. Trend Analysis. Histórico de incidentes. Urgency. Tempo. Workaround. Meios de se resolver um incidente não acabando com sua causa raiz. Chuncho. Atividades do processo. Primeira etapa. Problem Recording and Classification. Registrar e classificar os problemas. Segunda etapa. Problem Investigation and Diagnosis. Deveremos investigar os problemas e diagnosticar sua causa raiz. Terceira etapa. Error Control. Processos para corrigir. Quarta etapa. Problem Closure. Registrar todas as informações sobre o problema, sintomas e a resolução. Quinta etapa. Proactive Analysis and Problem Reviews. Identificar e solucionar problemas e erros conhecidos antes mesmo que incidentes aconteçam. Gerência de configuração. Definir critérios que permitam realizar modificações mantendo-se a consistência e a integridade do software com as especificações. Atividades agrupadas em fases constituídas por objetivos bem definidos e documentados. Estabelecer normas, ferramentas e templates. Item de configuração. Cada um dos elementos de informação. Documentos, arquivos, fonte, ferramentas. Definição do conjunto de baselines. Estabelecer quais serão os itens de configuração. Baselines representam marcos no processo de desenvolvimento. Uma nova baseline é estabelecida no final de cada fase do ciclo. Ao ser estabelecida, cada baseline incorpora integralmente a anterior. Gerência de mudanças. Evitar que mudanças gerem incidentes inesperados e ter um maior controle sobre elas. O comitê de mudanças não precisa ter muitos membros fixos. Ata com os participantes e as decisões tomadas. RDM, requisição de mudanças, ou RFC. Request for Change. Emergencial. É uma mudança que não teve tempo de ser avaliada pelo comitê. Pré-aprovadas, mudanças recorrentes de baixo impacto, EXIS. Aplicação de PETs. Padrões. As mudanças que são agendadas e discutidas. Algumas boas práticas. Definição de uma área responsável por mudanças. Criação de um cronograma de mudanças. Reuniões semanais.
Montagem de uma pauta. Quando se tem um tipo de mudança muito constante, cria-se um comitê separado. A entrega de serviço, Service Delivery, é composta por 5 gerências. Gerenciamento de níveis de serviço, Service Level Management, gerenciamento de continuidade, Service Continuity Management, gerenciamento de financeiro, Financial Management, gerenciamento de capacitação, capacidade, Capacity Management, gerenciamento de disponibilidade, Availability Management. O suporte ao serviço, Service Support, é composta por 5 gerências: gerenciamento de incidentes, Incident Management, gerenciamento de problemas, Problem Management, gerenciamento de configuração, Configuration Management, gerenciamento de mudanças, Change Management, gerenciamento de liberação, Release Management. Além dos processos destas 2 áreas principais escritos na ITIL, o modelo de referência de processos prevê outros relacionados com gerenciamento de aplicação, Application Management, gerenciamento da segurança, Security Management, gerenciamento da comunicação, Communication Management, gerenciamento do relacionamento, Relation Management, entrega do serviço, e gerenciamento de níveis de serviço. O processo de gerenciamento do nível de serviço é a base para o gerenciamento dos serviços que a área de TI fornece para a organização. Essa gerência é responsável em assegurar que os serviços de TI, dentro dos níveis de serviços definidos, serão determinados, monitorados para serem entregues quando e onde as áreas usuárias o definirem. E se esses não forem entregues às áreas usuárias, a organização saberá o porquê dos serviços não serem entregues. Tal processo depende de todos os demais processos de entrega de serviços, Service Delivery, e seu gerente geralmente é o próprio gerente da área de TI, haja vista a importância dessa gerência para a imagem da área de TI perante toda a organização. O processo do gerenciamento do nível de serviço pode ser dividido nos seguintes subprocessos: revisão dos serviços disponibilizados, negociação com os clientes, revisão dos contratos de serviços com fornecedores externos, desenvolvimento e monitoração dos acordos de nível de serviço, implementação das políticas e dos processos de melhoria contínua, estabelecimento de prioridades, planejamento do crescimento dos serviços, definição de custo dos serviços em conjunto com o gerenciamento financeiro e da forma de ressarcimento desses custos. Essa gerência tem como objetivo manter e melhorar a qualidade dos serviços de TI. Idem, gerenciamento da continuidade dos serviços de TI é o responsável pela validação dos planos de contingência e recuperação dos serviços de TI após a ocorrência de acidentes. Ele não trata apenas de medidas reativas, mas também de medidas proativas decorrentes de ações de mitigação dos riscos de ocorrência de um desastre em primeira instância. O plano de continuidade do negócio é desenvolvido atualmente não apenas para garantir a recuperação e a disponibilização dos serviços de TI, mas também com uma visão de recuperação do processo de negócio, utilizando uma visão fim a fim, de modo que a organização volte o mais rápido possível a operar e a atender seus clientes finais, após a ocorrência de um desastre. Sander Gerenciamento Financeiro. O processo de gerenciamento financeiro tem o objetivo de determinar o custo de todos os serviços de TI e demonstrá-lo, de maneira que a organização possa entendê-lo e utilizá-lo para o processo de tomada de decisão. Posteriormente, é responsável pelo estabelecimento dos mecanismos que viabilizem a cobrança do custo dos serviços de TI de seus respectivos clientes. Cider, gerenciamento de capacitação, capacidade. O processo de gerenciamento de capacitação. Capacidade é responsável pela disponibilização no tempo certo, no volume adequado e no custo apropriado dos recursos de infraestrutura de TI necessários ao atendimento das demandas do negócio em termos de serviços de TI, garantindo que os recursos disponíveis sejam utilizados da forma mais eficiente possível. Para atingir seus objetivos, é imprescindível a identificação dos serviços de TI que serão requeridos pelas áreas de negócio da organização, a definição de qual infraestrutura de TI e o nível de contingência necessário, além de calcular o custo desta infraestrutura. O processo
Gerenciamento de capacidade pode ser dividido nos seguintes subprocessos: monitoração do desempenho, monitoração da carga de trabalho, demanda, dimensionamento da aplicação, projeção de recursos, projeção da demanda, estabelecimento de modelos. Iderwooden, gerenciamento de disponibilidade. O gerenciamento da disponibilidade é o processo do ITU, que visa determinar os níveis de disponibilidade dos diversos serviços de TI a partir dos requerimentos do negócio. Uma vez definidos os níveis de disponibilidade, estes devem ser discutidos com as áreas cliente, passando o resultado a constar dos acordos de nível de serviço assinados. A disponibilidade é, em geral, calculada com base em um modelo que considera a disponibilidade média e os impactos decorrentes dos pontos de falha mapeados com a utilização da técnica Fault Tree Analysis, FTA. 2. Suporte aos serviços. Arden gerenciamento de incidentes. O processo de gerenciamento de incidente é responsável pelo tratamento e pela resolução de todos os incidentes observados nos serviços de TI, visando ao restabelecimento dos serviços no menor prazo possível. Para sua operacionalização, ele se apoia na estrutura da central de serviços. A central de serviços é um importante componente do fornecimento de serviços de TI para a organização. Ela é frequentemente o primeiro ponto de contato dos usuários que, ao utilizarem um serviço de TI, percebem alguma coisa diferente do previsto. Os dois principais focos de uma central de serviços são o gerenciamento e a comunicação de incidentes a diferentes tipos de central de serviços. A seleção do mais apropriado para uma dada organização dependerá das necessidades para a implementação de sua estratégia de negócio. Algumas centrais de serviço fornecem apenas o registro das chamadas e, quando detectam ser um incidente, transferem a chamada para uma outra equipe mais experiente e capacitada para o atendimento. Outras fornecem um alto nível de serviço, possibilitando a resolução de grande parte dos incidentes reportados durante o período do atendimento, enquanto o usuário o está reportando. Arden, gerenciamento de problemas. O processo de gerenciamento de problemas é o responsável pela resolução definitiva e prevenção das falhas relacionadas aos incidentes que afetam o funcionamento normal dos serviços de TI. Isto inclui assegurar que as falhas serão corrigidas, prevenir a reincidência das mesmas e realizar uma manutenção preventiva que reduza a possibilidade de que venham a ocorrer. Arden, gerenciamento de configuração. É importante para toda organização controlar os seus meios de produção, pois eles são a chave para a criação de produtos ou serviços a serem oferecidos aos clientes, pelos quais se pode criar valor para a organização. Como todos os demais meios de produção, os da área de TI devem ser controlados e gerenciados. O processo de gerenciamento de configuração é o responsável pela criação da base de dados de gerenciamento de configuração, Configuration Management Database, CMDB, a qual é constituída pelos detalhes dos itens de configuração, Configuration Items. 6. Empregados para o fornecimento e o gerenciamento dos serviços que faz parte ou está diretamente relacionado com a infraestrutura de TI. Um item de configuração pode ser um componente físico ou lógico, bem como pode também ser composto por outros itens de configuração. Alguns exemplos de itens de configuração são microcomputador, placa de rede, software, manual técnico de um equipamento, procedimento de trabalho. 3. Gerenciamento de mudanças. O processo de gerenciamento de mudança tem a finalidade de assegurar que todas as mudanças necessárias nos itens de configuração, CIS do inglês Configuration Items, serão realizadas conforme planejado e autorizado, o que inclui assegurar a existência de uma razão do negócio subjacente a cada mudança a ser realizada, identificar os itens de configuração envolvidos, testar o procedimento de mudança e garantir a existência de um plano de recuperação do serviço caso algum imprevisto venha a ocorrer, como, por exemplo, o bloqueio inesperado de um item de configuração. 3,1 Gerenciamento de liberação. O gerenciamento de liberação é o processo responsável pela implementação das mudanças no ambiente de infraestrutura de TI, ou seja, pela colocação no ambiente de produção de um conjunto de itens de configuração novos e ou que sofreram alterações, os quais foram testados em conjunto. Uma vez que uma ou mais mudanças
são desenvolvidas, testadas e empacotadas para implementação. O processo de gerenciamento de liberação é responsável por introduzi-las na infraestrutura de TI e gerenciar as atividades relacionadas com tal liberação. O processo de gerenciamento de liberação também contribui para aumentar a eficiência da introdução de mudanças no ambiente de infraestrutura de TI, combinando-as em uma única liberação e realizando a implementação das mesmas em conjunto. Gerenciamento de nível de serviço, documentos. SLR, Service Level Agreement, espécie de contrato. Requisitos de nível de serviço, o cliente quer X de banda, etc. Disponibilidade, desempenho, contingência, no caso de desastre, etc. Quanto de desempenho o cliente pode esperar do serviço? Quanto de disponibilidade pode esperar do serviço? Tempo para ficar fora do ar, sem que o cliente lhe aplique uma multa, qualidade X custo, usuário mais perto do Service Desk, cliente, aquele que celebra acordos, que negocia, gerente, ele que vai avaliar o serviço, monitorar, fazer acordos, relatórios, melhoria dos níveis de serviço, Java, cliente, servidor básico, servidor, cliente, teste, Java, EJB, Enterprise Java Beans, especifica um ambiente de runtime para Enterprise Beans. API, que padroniza componentes J2E do lado servidor, com regras de desenvolvimento definidas como implementação de interfaces responsáveis por tarefas definidas ou regras de herança. Tem como vantagem o tratamento automático de segurança, persistência, transação dentre outros serviços. Hoje, a tecnologia EJB tornou-se um padrão para desenvolvimento de aplicações corporativas distribuídas em multicamadas, realizando o encapsulamento da lógica de negócio de uma aplicação. Componente que executa no servidor, componentes distribuídas, transacionais, seguras e portáveis, arquivos de configuração XML. 3 tipos. Session Beans. Executa uma tarefa para o cliente. Pode manter o estado durante uma sessão com o cliente, subtipo stateful ou não, subtipo stateless. Message Driven Beans. Processa mensagens de modo assíncrono entre os EJBs e cuja API de mensagens é Java Message Service, JMS. Entity Beans. Representa um objeto que vai persistir numa base de dados ou outra unidade de armazenamento. Interfaces. Interface local. Define o acesso ao bean somente no computador, onde está sendo executado o servidor de aplicação. Interface remota. Define o acesso ao bean somente a computadores externos. Ambas. Define acesso ao bean tanto do computador com servidor de aplicação ou computadores externos. Em relação ao Enterprise Java Beans, é correto afirmar: no Session Bean, toda vez que um método é invocado, o estado de suas variáveis se mantém apenas durante a invocação desse método. Java J2EE, EJB, Enterprise Java Beans. Especifica um ambiente de runtime para Enterprise Beans. API, que padroniza componentes J2E do lado servidor, com regras de desenvolvimento definidas como implementação de interfaces responsáveis por tarefas definidas ou regras de herança. Tem como vantagem o tratamento automático de segurança, persistência, transação dentre outros serviços. Hoje, a tecnologia EJB tornou-se um padrão para desenvolvimento de aplicações corporativas distribuídas em multicamadas, realizando o encapsulamento da lógica de negócio de uma aplicação. Java Message Service API JMS. API que permite o acesso de forma padronizada a serviços de mensagens na interação